Você vai ouvir agora a reportagem especial Zumbi, em homenagem ao Dia Nacional da Consciência Negra. Mais uma produção da Rádio Senado em 2008, o Ano Cultural Arthur da Távola, no Senado Federal. Captura e transporte à força para outro continente. Comércio de seres humanos em feiras livres. Uso indiscriminado de crianças, velhos e mulheres. Pena de morte por açoite e assassinatos para eliminar as provas da opressão. Durante mais de 300 anos, esse foi o dia a dia dos chamados elementos servis, expressão utilizada na legislação do Império para se referir à mão de obra negra importada à força da África para ser explorada no Brasil. O objetivo do tráfico era o uso intensivo dessa mão de obra pelos grandes proprietários de terras, principalmente na produção de cana-de-açúcar, tabaco, algodão e café, que eram exportados para os países ricos. Padres e magistrados também se serviam do trabalho dos negros. O Brasil parecia mais uma grande senzala do que um país. Essa era a dura realidade a ser enfrentada por aqueles que sonhavam com o fim desse exemplo máximo da exploração do homem pelo próprio homem em todo o país, o último do mundo a abolir a escravidão. Dessa tarefa participaram diversos brasileiros de todas as etnias, e um deles acabou marcando sua trajetória. Até hoje, quase 400 anos após seu assassinato, continua lembrado: Zumbi dos Palmares. Você quer conhecer mais sobre a história de Zumbi? Então acompanhe esta reportagem especial até o final. O valor da própria cor não se aprende em faculdades ou colégios. E ser negro nunca foi um defeito, será sempre privilégio. Privilégio de pertencer a uma raça que com o próprio sangue construiu o Brasil. O que havia de lucrativo no comércio dos escravos negros também havia de desumano. Nos porões dos navios negreiros eram amontoados milhares de negros que durante meses conviviam de forma rotineira com a fome, a sede, a total ausência de higiene e a disseminação de diversas doenças. E apesar de 25% dos africanos escravizados morrerem durante o traslado nesses navios, ainda assim o negócio era bastante lucrativo. O lucro era calculado em torno de 500% para os donos desse insólito comércio. Um problema ainda maior passou a ser causado a partir da concorrência do país com o modelo mercantil inglês, consolidado após o triunfo da Revolução Industrial. Interessados no fim da escravidão no Brasil, porque o escravismo barateava a produção de cana-de-açúcar, diversos navios ingleses passaram a perseguir os traficantes que traziam escravos para o nosso país. A solução encontrada pelos senhores de escravos era a mais cruel possível: afundar a carga de seres humanos no mar e, com ela, as provas do tráfico. Mesmo com a aprovação pelo Congresso de uma lei para proibir o comércio de escravos, o tráfico continuava ocorrendo livremente sob as vistas grossas do governo. Por causa desse comportamento perante a lei, consagrou-se a expressão "para inglês ver", que passou a designar as ações em que o governo simula estar praticando uma política pública. No Brasil, o fim da acumulação primitiva de capital pela escravidão só se deu após mais de 3 séculos de lutas incessantes. No final do século XVI, negros, índios e brancos pobres de nosso país necessitavam urgentemente de melhores condições de vida, ao menos com o mínimo de dignidade para sobreviverem dentro desse território. E é nesse cenário que começam a se multiplicar as chamadas experiências quilombolas, que eram, na prática, os territórios livres da dominação portuguesa. Nesses quilombos, os negros eram livres, vivendo de acordo com sua cultura e produzindo tudo o que necessitavam para sobreviver. O mais famoso de todos e que resistiu por mais de 100 anos às incursões do exército imperial foi o Quilombo dos Palmares, no território onde hoje fica a cidade de União dos Palmares, no interior de Alagoas. Os primeiros registros do Quilombo de Palmares datam de 1580. E a importância do Quilombo de Palmares pode ser compreendida pelo território que chegou a ocupar e pela quantidade de moradores que chegou a abrigar.
O Quilombo possuía mais de 400 quilômetros de extensão e sua população chegou a atingir em seu ápice mais de 50 mil moradores. E foi nesse território livre, autossustentado, que nasceu Zumbi, em 1655. Alguns livros trazem a informação de que ele teria sangue nobre, tendo nascido sobrinho do rei Ganga Zumba e da rainha Aqualtume. A impressionante história de Zumbi dos Palmares, infelizmente, ainda é pouco conhecida pela maior parte dos brasileiros. Pode ser conferida em obras como Zumbi dos Palmares, a história do Brasil que não foi contada, do historiador Eduardo Fonseca Júnior, ou Zumbi, O Despertar da Liberdade, de Júlio Emílio Brás, e em outras opções existentes no mercado editorial. E é essa história que você terá a oportunidade de conhecer a partir de agora. Ainda criança, Zumbi dos Palmares foi capturado pelo exército do Império durante uma invasão ao Quilombo e entregue para a criação ao padre Antônio Melo de Recife, capital de Pernambuco. Zumbi acaba sendo batizado pelo padre como Francisco. Em Recife, ele aprende a falar português e latim, além de ajudar todos os dias na organização das missas. Apesar de não ser considerado formalmente um escravo, Zumbi não se conformava com o tratamento diferenciado que recebia dentro da igreja por causa de sua origem e também por causa da cor de sua pele. Mesmo protegido pelo padre Antônio Melo, Zumbi jamais aceitaria a condição de escravo dos outros negros. Ele sofria por ver muitos dos seus irmãos humilhados e mortos nos engenhos e praças públicas. Ao completar 15 anos de idade, Zumbi toma a decisão de voltar para o seu lugar de origem, o Quilombo dos Palmares. Após caminhar sozinho por mais de 130 quilômetros, ele enfim chega à comunidade no ano de 1670. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul e presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, observa que já naquela época o Quilombo sintetizava o que seria, em sua opinião, o sonho dos marginalizados de então. Os quilombos eram sociedades verdadeiramente socialistas. Lá não havia diferença entre negros, brancos, índios ou por classe social. Paulo Paim também ressalta a característica do sistema escravagista vigente na época. Aquilo era a verdadeira exploração do homem sobre o homem negro. Os negros eram tratados como mercadoria, era o viés econômico. Eram tratados, na verdade, como mercadoria e como animais. Como quanto vale esse animal? De volta ao Quilombo de Palmares, Zumbi torna-se conhecido por sua força durante as batalhas de resistência contra o exército imperial. Aos 25 anos de idade, já era considerado um estrategista militar. Por volta de 1678, o governo surge com uma proposta tentadora para os quilombolas. O governo seduz o rei Ganga Zumba, líder do Quilombo, e oferece para os moradores a liberdade, desde que se submetessem à autoridade do governo. Ganga Zumba aceita, mas Zumbi, que nunca acreditou no governo imperial, não. Zumbi só aceitava a liberdade para os quilombolas de Palmares se todos os negros do país fossem libertos. Ele rejeita com veemência a proposta e desafia a liderança de Ganga Zumba. Durante os embates, Zumbi arrebata o apoio da maioria da população e derruba Ganga Zumba do poder. E o tempo mostraria que Zumbi tinha razão. O destino de Ganga Zumba após seu acordo com o governo imperial foi cruel. O governo não respeitaria o acordo. Ganga Zumba e todos os seus seguidores acabaram sendo novamente escravizados após se renderem. E Ganga Zumba morreria de fome poucos meses após. E não perca no próximo bloco. Zumbi luta até seu último suspiro. Enquanto isso, confira a regravação dos Racionais para Jorge da Capadócia, de Jorge Benjor. Não perca. Jorge sentou praça na cavalaria. E eu estou feliz porque eu também sou da sua companhia. Eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge, para que meus inimigos tenham pés e não me alcancem, para que meus inimigos tenham mãos e não me toquem.
inimigos tenham olhos e não me vejam, e nem mesmo em pensamento eles possam ter para me fazerem mal. Armas de fogo meu corpo não alcançarão, facas e espadas se quebrem sem o meu corpo tocar, cordas e correntes arrebentem sem o meu corpo amarrar, pois eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge. Jorge é de Capadócia, salve Jorge, salve Jorge. Jorge é de Capadócia, salve Jorge, salve Jorge. Voltamos a apresentar a reportagem especial Zumbi, a homenagem da Rádio Senado ao Dia Nacional da Consciência Negra, dentro das comemorações do Ano Cultural Arthur da Távola, no Senado Federal. Com apenas 25 anos de idade, Zumbi assume então a liderança da resistência dos negros frente aos ataques do Exército Imperial. E foi durante o governo de Zumbi em Palmares que a comunidade mais floresceu e se fortaleceu, obtendo sucessivas vitórias contra o exército. Zumbi demonstra uma grande habilidade para o planejamento e organização do quilombo, além de conhecimentos muito bons de tática militar. O Quilombo de Palmares oferece a maior resistência que Portugal sofreu durante todo o século XVII. A resistência acaba levando o Conselho Ultramarino de Lisboa ao desespero. O governo passa a gastar imensas quantias de dinheiro na tentativa de acabar com a experiência autônoma de Palmares. Mas após mais de 100 anos de resistência, o Quilombo, enfim, acaba sendo derrotado no início de fevereiro de 1694. E isso após mais de 5 anos de ataques ininterruptos comandados pelo mais mítico dos bandeirantes à época, o paulista Domingos Jorge Velho. Devidamente coadjuvado por seus colegas André Furtado e Bernardo Vieira, Domingos Jorge Velho teve todas as suas expedições financiadas pela coroa portuguesa e por fazendeiros locais. Com o fim dessa experiência, Zumbi e diversos de seus seguidores passam a viver clandestinamente no sistema de guerra de guerrilhas. O líder negro é assassinado por militares no dia 20 de novembro de 1695. Como prêmio, Furtado e Vieira receberam terras e dinheiro do governo após levarem a cabeça decapitada de Zumbi para Recife, onde permaneceria exposta em praça pública até o apodrecimento total. Mas a perfeita tradução do que significava o domínio da coroa portuguesa sobre o Brasil está no destino que foi reservado para Bernardo Vieira e André Furtado. Vieira foi preso depois, a mando do governador de Pernambuco e enviado para Lisboa, onde morreria na cadeia. Furtado não teve melhor sorte. Após se envolver em movimentos revolucionários, acabou assassinado por desconhecidos. A data que marca a morte de Zumbi, 20 de novembro, está consagrada como o Dia Nacional da Consciência Negra. Uma justa homenagem ao líder que tanto resistiu às injustiças cometidas contra o seu povo. Zumbi lutou até o último suspiro, como relembra o senador Paulo Paim. Décadas, né? E foi uma história bonita de resistência. E no fim, ele foi assassinado, porque você não tem como você achar que um exército, como é que você vai resistir a um outro exército? É uma proporção de quase 1 por 100. Então não tem como você resistir. E o cerco foi tão grande que ele não teve para onde ir e acabou morrendo na luta pelo espaço de terra que entrou para a história como os quilombos. A resistência prossegue hoje nas lutas das diversas entidades e grupos que integram o movimento negro. Mas o senador Paulo Paim lamenta que o povo brasileiro ainda não conheça a história de Zumbi.
O senador atribui ao papel exercido por parte da elite intelectual brasileira durante o século XIX o razoável esquecimento da história do líder dos Palmares. Aqui no Brasil você não tem uma frase de Zumbi. Dizem que parte dos intelectuais do Brasil envergonhados, porque o Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravatura, mandaram queimar todos os documentos que tratavam antes da própria abolição. Então isso tudo é lamentável. Paulo Paim acredita que Zumbi, como líder, foi superior até mesmo a Martin Luther King, que lutou pelos direitos civis nos Estados Unidos. Eu diria que Zumbi foi um líder tão importante ou mais do que o próprio Martin Luther King. Por que a gente usa tanto Martin Luther King? Porque nós temos frases, discursos, a história do Martin Luther King foi conservada para a sociedade norte-americana e a história de Zumbi foi totalmente apagada. Mas as queixas de Paim em relação ao que considera a pouca divulgação da história de Zumbi também é estendida a outros personagens abolicionistas. Que nunca houve interesse zero da elite brasileira de que a comunidade negra tivesse as suas referências. Isso poderia nortear novos caminhos, novas batalhas para a construção de uma sociedade mais igualitária. Tanto que até hoje, se você analisar, os livros pouco falam dos heróis da comunidade negra que ficaram marcados durante a história. Ninguém fala que André Rebouças, que é os irmãos Rebouças, eram engenheiros e advogados da época da maior qualidade, que eram negros. José do Patrocínio era negro, Luiz Gama negro, Tobias Barreto negro. Então a história de Zumbi, que é uma história linda, foi sempre omitida. Paulo Paim fala agora sobre outro evento relevante de nossa história, a participação dos lanceiros negros na Revolução Farroupilha do Rio Grande do Sul, de 1835 a 1845. Quando houve a Revolução, os negros foram convocados no Rio Grande do Sul para defender a pátria gaúcha, o solo gaúcho, contra o poder imperial. Só que, quando fizeram um acordo, finalmente, havia o compromisso do fim da guerra libertar os negros. O que disseram? Vocês serão libertos, entreguem as armas. Os negros entregaram as armas e foram todos assassinados, porque eles tinham medo, já que não havia abolição ainda, que com a liberdade dos negros gaúchos, isso ia se alastrar por todo o país e seguia a abolição da escravatura. Zumbi foi assassinado em 1695, mas o Brasil ainda teve que esperar quase 300 anos para ver o fim da escravidão. A abolição só aconteceu em 1888. Em nosso país, o fim da acumulação primitiva de capital por meio da escravidão só se deu após um lento processo de aprovação de leis pelo parlamento. O primeiro esforço marcante de nossa história pelo fim da escravidão aconteceu no parlamento. O momento histórico aconteceu em 1823, durante os trabalhos da primeira Constituinte. O responsável foi José Bonifácio, o patriarca da independência. Na ocasião, Bonifácio preparou uma longa exposição na qual combatia, em linguagem incendiária, o tráfico de seres humanos. Denunciava os horrores deste comércio e os crimes inerentes à sua prática, bem como criticava com firmeza os donos de escravos. Ninguém escapava da ira santa de Bonifácio, nem Portugal, nem a igreja, nem o clero, nem muito menos os latifundiários que exploravam os negros. O destino de José Bonifácio foi ser deportado para a França após a dissolução da Assembleia. Vamos conhecer alguns pontos deste libelo libertário de Bonifácio. Como poderá haver uma constituição liberal e duradoura em um país continuamente habitado por uma multidão imensa de escravos brutais? É preciso que cessem de uma vez os roubos, incêndios e guerras que fomentamos entre os selvagens da África. É preciso que não venham mais a nossos portos milhares de negros que morrem abafados nos porões dos navios, mais apinhados que fardo de fazenda. É preciso que parem de uma vez por todas estas mortes sem conta com que flagelamos estes desgraçados. É tempo que acabemos com este tráfico tão bárbaro e carniceiro, destinados a trabalhar toda a vida debaixo do açoite cruel de seus senhores. Tal é o efeito do costume e a voz da cobiça, que vêem homens correr lágrimas de outros homens, sem que estas lhe espremam uma só gota de compaixão e de ternura.
Quase todos morrem de miséria. Causa raiva ver 20 escravos ocupados em transportar 20 sacos de açúcar que poderiam conduzir 1 ou 2 carretas bem construídas com bois ou 2 bestas. É de se espantar que um tráfico tão contrário às leis da moral dure tantos séculos entre homens que se dizem cristãos. Mentem, jamais foram cristãos. A exposição dos escravos em praça pública para negociações também era uma das práticas comuns do comércio brasileiro durante o século XIX. O governo permitia por lei que os escravos fossem, inclusive, objetos de hipoteca ou penhor. Mas no dia 5 de junho de 1869, o deputado Manuel Correia apresentou um projeto que proibia expressamente a prática do exótico empreendimento. O projeto transformaria-se no dia 15 de setembro em um decreto que foi sancionado pelo imperador, proibindo a negociação de escravos em leilão ou praça pública. Confira um dos trechos. Os leilões comerciais de escravos ficam proibidos, sob pena de nulidade de tais vendas e multas de 100 mil a 300 mil réis contra o leiloeiro, por cada escravo que vender em leilão. Mas a luta não parou aí. O Império continuou abrindo caminho, através de leis aprovadas no parlamento, para a resolução do problema da escravidão. Em 1883, veio o Manifesto da Confederação Abolicionista, assinado por diversos senadores. Mais apoiado em interesses econômicos do que em nobres razões morais, crescia o consenso de que a escravidão havia se tornado um estorvo para a economia brasileira. Com base nisso, o manifesto apresentava argumentos sólidos sob o ponto de vista econômico e mostrava que a escravidão prejudicava os interesses do país. Vamos conhecer alguns pontos deste manifesto, escrito entre outros pelo líder máximo do abolicionismo, o senador Joaquim Nabuco. O documento fazia uma acurada análise da falência deste modelo escravista no norte do país. Quanto à lavoura, é dever do parlamento convencê-la de que, longe de cavar a sua ruína, a abolição vai lhe dar maior pujança. A crise no norte tem sua explicação no fato mais natural da economia: a ruína de que sempre são ameaçados os povos que se entregam à produção exclusiva. Pernambuco e Paraíba se entregaram ao açúcar. Ceará, Maranhão e Alagoas se limitaram ao algodão. Apareceu no mercado, por um lado, concorrendo com o açúcar, a beterraba, que, preparada por melhores processos e mais baratos, atraiu todos os compradores. Por outro lado, os Estados Unidos, produzindo algodão pelo trabalho livre em proporções extraordinárias e por preço mais cômodo, monopolizou o mercado. O escravo acabou sendo exportado após a crise. Ele era a única produção que restava. O que está experimentalmente demonstrado é que a escravidão prepara o país para o mais desastrado futuro. Este mal é de tamanha gravidade que exige remédio pronto e eficaz. Enquanto subsistir a escravidão, as populações do interior não se aperfeiçoarão ao trabalho agrícola. As populações preferem continuar recorrendo à caça e à pesca. O fazendeiro monopoliza a vida no interior com a grande propriedade, impede que a população se condense, impedindo a criação de núcleos de população, afasta os mercados. E quanto mais afastado é o mercado, menos tem valor nossa produção agrícola. Na época, a pena de morte por açoites era o mais cruel de todos os suplícios aos quais estavam submetidos os escravos negros. E só era aplicada após ser autorizada pelo imperador. Era muito frequente a cena de escravos sendo atrozmente açoitados em praça pública, enquanto suas feridas expostas eram atingidas por punhados de areia lançados pelos pedestres que passavam. Mas para os escravos, nem mesmo o pedido de clemência final do imperador servia, como podemos perceber pelo decreto de 1829. Ei, por bem,
ordenar que todas as sentenças proferidas contra escravos sejam logo executadas, independente de subirem à minha imperial presença. Uma das grandes conquistas de nossa civilização, antes mesmo da própria abolição, foi o fim dessa hedionda pena de morte por açoites. A luta começou no dia 2 de agosto de 1886, quando o senador Inácio Martins apresentou um projeto de lei que proibia essa prática. O projeto acabou sendo aprovado no dia 4 de outubro. O senador justificou assim a aprovação da sua proposta. A Constituição aboliu as penas de açoites, torturas e marcas de ferro quente. No entanto, o artigo 60 do Código Penal aplica ainda ao escravo a pena por açoites. Até então, o escravo tem sido considerado uma coisa. Hoje, porém, o escravo não pode mais ser considerado uma coisa. Não pode ser sujeito à pena infamante de açoites e outras já abolidas pela Constituição. Em 1888, o movimento pela abolição atingiu o seu auge. No dia 8 de maio foi enviada para o Congresso a Lei Áurea, por ordem da Princesa Isabel. A redação era a mais simples possível após mais de 300 anos de exploração incessante da mão de obra barata dos escravos negros. Artigo 1º. É declarada extinta a escravidão no Brasil. Artigo 2º. Revogam-se todas as disposições em contrário. No melhor estilo rolo compressor, o projeto foi aprovado em apenas 5 dias no Congresso. A votação foi finalizada no dia 13 de maio. Contra a aprovação falou apenas um senador, Paulino de Souza. Mas julgando que o senador se prolongava demais em sua explanação, a mesa delicadamente alerta-o de que a princesa Isabel já aguardava no paço imperial para a sanção. O aviso provocou esta amável réplica do orador. Vou terminar. Não se faz esperar dama de tão alta hierarquia. Com essa frase respeitosa, encerraram-se, após mais de 300 anos, as discussões sobre a escravidão em nosso país. E o projeto é aprovado. Mas já passados 120 anos da abolição, as marcas deixadas pelo longo período de escravatura ainda não se apagaram. No próximo bloco, você vai poder conferir a posição do negro na sociedade atual. Enquanto isso, confira a música Bala Perdida, do Câmbio Negro. Não perca. O nome é Câmbio Negro, vocês vão gostar. Sou um breaker, capoeira, também sei cantar. Curto muito hip hop, gosto de me distrair. Quase tudo que sei, aprendi foi por aí. Moro numa área que perigosa chamam. Todos falam mal, criticam e reclamam. Aprendi a ser esperto desde muito pequeno. Me fiz homem vendo sempre o que estava acontecendo. Conheci a malandragem, dentro dela fiz amigos. Muitos deles já não vivem, alguns ainda estão vivos. Presos ou drogados, da polícia estão corridos. Conheci um camarada que nunca foi malandro. Trabalhava, estudava, estava sempre batalhando. E com seu jeito radical ele curtia muito rap. Fazia muitos amigos com seu jeito alegre. A alegria era aparente nesse meu amigo. No seu peito tinha um amargo coração ferido. Ele dizia pra todos que infância não tinha tido. Ah, meu amigo, a vida não é assim. Se tu achas que perdestes, olhe bem para mim. Enquanto você trabalhava, eu curtia. Enquanto você estudava, na escola eu não ia. Teu dia era suado e eu na rua vivia. Jamaica diz pra mim o que é que Johnny queria.
foi passando, a minha cruz pesou. Eu fiquei bem atrasado, você se adiantou. Você achava que eu me dava bem, você se dava mal. Olha que eu tava na 7ª, você 2º grau. A vida era assim mesmo e você não sabia. Você ganhava muitas coisas, mas achava que perdia. O destino é irônico, sem explicação. Muitos pagam pelos outros nesse mundo, cão. Seu destino foi cruel, tinha 20 e você 18. Sua vida foi selada no cano de um 38. Tudo nesse mundo envelhece, perde e some, mas só uma bala perdida que pôs fim ao grande homem. Tudo nesse rap eu queria te dizer, pra que um dia em vida você pudesse entender. Mas onde quer que esteja, você pode crer, o mundo jamais será o mesmo sem você. Johnny! Voltamos a apresentar a reportagem especial Zumbi, uma produção da Rádio Senado para 2008, o Ano Cultural Arthur da Távola, no Senado Federal. Com a abolição, os negros receberam a liberdade formal, mas a imensa população de ex-escravos se viu totalmente abandonada. O problema poderia ter sido atenuado. Recentemente, a revista Nossa História publicou uma carta assinada pela Princesa Isabel. A correspondência foi resgatada do arquivo do Barão de Mauá, o homem mais rico do país à época e precursor da industrialização. Na carta, a Princesa Isabel revela sua insuspeita faceta revolucionária e trama com o barão e seu pai, o imperador Dom Pedro II, a compra de grandes territórios de terras para serem doadas aos ex-escravos, uma espécie de reforma agrária. Confira alguns trechos da carta que teve sua autenticidade assegurada por exame grafológico feito pelo Arquivo Histórico do Museu Imperial. Fui informada por papai que me colocou a par da intenção e do envio dos fundos de seu banco em forma de doação como indenização para os ex-escravos libertos no dia 13 de maio, e o sigilo que o senhor pediu ao presidente do gabinete para não provocar uma maior reação violenta dos escravocratas. Com os fundos doados pelo senhor, teremos a oportunidade de colocar os ex-escravos, agora livres, em suas terras próprias, trabalhando na agricultura e na pecuária, e delas tirando seus próprios sustentos. Muito do coração, Isabel. Mas, coincidentemente ou não, após praticamente 400 anos de domínio absoluto sobre o país, a monarquia cairia apenas 3 meses depois, já sem o apoio dos grandes produtores rurais. E nenhum plano econômico ou programa social foi implantado pelos governos republicanos que passaram, com o objetivo de inserir os negros na sociedade brasileira. As consequências dessa falta de uma política voltada para a integração acabaram chegando aos dias atuais. Os negros correspondem hoje a 65% dos pobres e 70% dos miseráveis do país, segundo os dados mais recentes do Atlas Racial Brasileiro, do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Outros números também impressionam e desmistificam a tese difundida durante a primeira metade do século XX, não só em nosso país como em todo o mundo, de que o Brasil seria uma democracia racial. O trabalho do negro continua valendo menos que o trabalho do branco 120 anos após a abolição. Um negro no Brasil com o mesmo grau de escolaridade que um branco ganha menos para realizar o mesmo tipo de trabalho. Em Salvador, a capital do país com mais afrodescendentes, os negros recebem, em média, metade do salário que recebem os brancos, R$ 575 contra R$ 1.148.
Entre os negros com curso superior, a diferença é menor. Recebem em média 20% a menos que seus colegas brancos. Já entre os analfabetos, os brancos percebem salários 36% maiores que os negros. Entre as mulheres, as brancas recebem, em média, 12% a mais que suas colegas negras. Então um dia o sossego do nosso lar foi quebrado. Somente um telegrama, meu pai desempregado. Ele ficou possesso, completamente irado. Depois de um ano emprego de vigia, o único que tinha arranjado. Minha mãe tentava acalmá-lo e ele até bateu nela. Jogava tudo, quebrava talheres, pratos, panelas. Sobrou até pro cachorro, minha mãe pedia socorro. Ele derrubou a porta e foi se embriagar. Graças a Deus ele saiu. Apesar do histórico explícito de racismo, somente em 1988, 100 anos após a abolição da escravatura, o racismo passou a ser considerado um crime no país e inafiançável. Graças à participação do deputado Carlos Alberto Caó, do PDT do Rio de Janeiro, a Constituição promulgada pelo Congresso em 1988 foi clara. A prática do racismo constitui crime inafiançável, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Apesar desse dispositivo explícito, até hoje nenhuma pessoa foi condenada por racismo em nosso país, nos 20 anos de vigência da Constituição. Com o objetivo de tentar melhorar a situação dos negros, o senador Paulo Paim apresentou em 2003 o Estatuto da Igualdade Racial. O estatuto aprovado pelo Senado traz diversos avanços para os negros. Entre os destaques, garante acesso à posse de terra para quem provar que é descendente de quilombolas. Além disso, a proposta cria cotas no serviço público, nas universidades e até mesmo em programas de televisão. Pelo Estatuto, os órgãos públicos serão obrigados a destinar 20% de suas vagas em comissão para serem ocupadas por servidores negros, e a cota deve aumentar para 45% no espaço de 10 anos. Mas a regra será mais rígida nos estados em que os negros são maioria. Nesses lugares, a cota deve atingir o total proporcional da população negra. Ou seja, se existe 80% de negros, caso, por exemplo, da Bahia, então 80% dos cargos em comissão terão que ser ocupados por servidores negros. Ainda de acordo com o Estatuto da Igualdade Racial, na área da educação ficam regulamentadas as cotas nas universidades públicas. As universidades deverão estabelecer cotas de acordo com o percentual de negros concorrendo ao vestibular. Por exemplo, se 25% dos vestibulandos se declaram negros no momento da inscrição, então 25% das vagas têm que ser preenchidas por estudantes negros. Nos programas de televisão, 20% dos atores terão de ser negros. Essa regra também vai valer para os comerciais. A luta pela igualdade racial continua. O Estatuto, após ser aprovado pelo Senado, passou a sofrer uma oposição mais forte dentro da Câmara dos Deputados e a matéria aguarda votação desde novembro de 2005. Esta foi a reportagem especial Zumbi, em homenagem ao Dia Nacional da Consciência Negra. Mais uma produção da Rádio Senado para 2008, o Ano Cultural Arthur da Távola, no Senado Federal. Produção e texto de Sérgio Vieira. Edição Esther Monteiro. Apresentação Ana Lude Matos e João Marques. A locução dos textos históricos foi feita por Frank Silva e Esther Monteiro. Áudio de André Menezes, Wellington Araújo e Josevaldo Souza. Direção da Rádio Senado, Adriano Faria. Secretaria Especial de Comunicação Social do Senado, Erival Rios. Você também pode acessar este programa pela internet na página www.senado.gov.br/rádio. Pois eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge. Jorge é de Capadócia.